Olá, tudo bem? Nós somos do grupo 4. Nós vamos fazer a apresentação sobre motor de corrente contínua do tipo série, na turma de máquinas elétricas do professor Alfeu Joãozinho, na Universidade Federal do ABC. O motor de corrente contínua em série é um motor elétrico, né? O princípio dele de funcionamento é elétrico, em que a corrente elétrica que passa pelo enrolamento do rotor é a mesma que passa no enrolamento do estator. E essa característica ela faz com que a velocidade de rotação do motor seja diretamente proporcional à sua corrente de entrada. Ele tem algumas aplicações, várias aplicações, na verdade, no nosso dia a dia. Nos próximos slides a gente vai estar tratando dessas aplicações, porém, ele não é o mais utilizado na indústria, por exemplo. Na indústria a gente tem uma gama de motores de corrente alternada, que é muito mais utilizado, porém, os motores de corrente contínua eles são utilizados em funções específicas, principalmente em questões que é utilizado um tipo de bateria ou algo do tipo, e então é necessário utilizar um motor de corrente contínua. O motor de corrente contínua ele possui algumas características marcantes em seu funcionamento. As principais seriam a alta velocidade de partida, a sua alta velocidade de operação, uma alta capacidade de torque na partida e uma velocidade variável sob carga e um controle de velocidade fácil, além de um alto custo envolvido em sua utilização. Olá, meu nome é Gabriel. Eu vou vir aqui para explicar um pouco para vocês sobre o funcionamento do motor de corrente contínua em série. Bom, esse motor tem como característica do seu funcionamento ter os enrolamentos do seu rotor e estator ligados em série, fazendo com que a mesma corrente flua pelos dois enrolamentos. Quando você aplica uma tensão nos terminais desse motor, uma corrente é gerada dentro dos enrolamentos do estator, fazendo assim com que crie um campo magnético. Essa mesma corrente ela passa pelo componente chamado escova desse motor. Essa escova é um componente responsável para fazer a fluidez dessa corrente do estator para o rotor. Essa escova ela é uma parte fundamental desse tipo de motor porque ela também é capaz de controlar a velocidade e, consequentemente, o torque desse motor. A escova ela sempre está em contato com o comutador e o comutador é onde você consegue aplicar a tensão nos enrolamentos do rotor. Tendo a interação entre os campos eletromagnéticos do estator e do rotor, você consegue fazer o seu motor começar a girar. Uma observação muito boa de se fazer nesse tipo de motor é que as escovas, por serem partes fundamentais, devem sempre ser vistoriadas. Então, garantir uma boa qualidade desse componente garante o bom funcionamento do seu motor. Uma vez que essas escovas podem se danificar muito fácil, já que se você tem um aumento de carga nesse seu motor, cria uma sobrecorrente nesse seu sistema, fazendo assim com que a escova seja desgastada mais facilmente. E o desgaste da escova gera falhas e oscilações no funcionamento do seu motor. Nesse motor é muito comum, em efeitos práticos, ver vários fios ligados no rotor fazendo seu enrolamento. Porque quando você tem muitos fios no enrolamento, você consegue ter um campo eletromagnético maior, fazendo assim um ganho na sua velocidade e no seu torque desse tipo de motor. Vamos passar agora um vídeo que vai mostrar para você visualmente uma simulação de como funciona a rotação desse tipo de motor, e no final desse vídeo mostrará motores práticos
Olá, o meu nome é Jordan e eu vou dar continuidade no que o Gabriel estava falando sobre o funcionamento do motor de corrente contínua. Os motores de corrente contínua eles possuem basicamente dois tipos de ligação, que são o tipo em série, que está sendo apresentado nessa imagem, e o tipo shunt. O tipo em série ele possui grande velocidade de partida, mas quando é exigido o maior torque do motor, a velocidade ela cai bruscamente, ou seja, ela não consegue se manter constante quando é exigido o maior torque. E a gente pode ver isso através do gráfico da velocidade versus torque que está sendo apresentado nessa imagem. Nós vamos falar também um pouquinho mais sobre o motor shunt mais à frente. Como eu havia dito anteriormente, os motores de corrente contínua eles possuem uma variedade de aplicação muito interessante no nosso dia a dia. Isso levando em conta tanto os motores em série quanto motores do tipo shunt, de corrente contínua também. Nós temos no nosso dia a dia, por exemplo, motores de corrente contínua nos trólebus, né? Que tem aqui próximo da Universidade Federal do ABC, por exemplo, que são ônibus eletrificados, né? E utilizam os motores de corrente contínua, que vêm sendo substituídos por outras tecnologias, porém ainda temos várias aplicações nesse ramo. Também no nosso dia a dia da indústria, né, a gente tem a utilização de equipamentos de rotação que funcionam por meio de baterias. Então, por exemplo, aí na imagem temos uma parafusadeira, uma esmerilhadeira, lixadeira, que funcionam com motores de corrente contínua e tem aplicações aí no mercado e são utilizadas todos os dias por milhares de pessoas. Nesse slide nós temos o motor de corrente contínua do tipo shunt. Eu coloquei ele aqui para a gente poder fazer um comparativo, né, de motores com características parecidas de forma construtiva, né, que pelo fato de terem ligações, o fechamento deles serem um pouco diferentes, eles possuem características diferentes também nas suas aplicações. O motor de corrente contínua do tipo shunt, como vocês podem ver no gráfico à direita, ele possui, ao longo da utilização do motor, uma variação muito menor na velocidade inicial e a velocidade de trabalho do motor. Então ele mantém uma velocidade, vamos dizer assim, constante, né? Uma velocidade que não varia praticamente nada, e isso permite que algumas aplicações que demandam esse tipo de controle utilizem do tipo shunt para aplicação. Tá? Então, aqui à esquerda nós temos algumas características positivas e negativas dele, né? Velocidade constante, não sofre alteração sob carga, ou pouco sofre, porém o seu controle de velocidade se torna mais difícil e ele tem uma característica que aí pode ser crucial para a decisão de utilização deste motor ou do motor de tipo série. Ele tem um baixo torque na sua partida, o que seria aí para algumas aplicações um problema, né? Um motor que não consegue entregar um alto torque em sua partida pode não suprir as necessidades de algumas aplicações. Bom, obrigado por assistir a nossa apresentação. O objetivo dela foi mostrar para vocês o funcionamento do motor de corrente contínua em série. A gente apresentou também algumas diferenças aí entre o motor tipo shunt. E basicamente o motor de corrente contínua tipo série é um tipo de motor elétrico que é amplamente utilizado em aplicações onde se torna necessário alto torque e uma alta velocidade. E aí as suas características já foram citadas e de acordo com cada necessidade de cada aplicação pode ser que seja utilizado esse tipo de motor. Obrigado e até a próxima.